Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast, e junto com a minha maravilhosa musa, inspiração de vida, Gabriele de Araújo, que e é mais médica. nova que você, fala aí agora. Porque apesar de não parecer... ridícula. A nossa conversa antes do podcast começar estava sendo sobre isso. Que ela tava falando, nossa, a Gabi parece tão mais velha que você, né, Bernardo? É mentira, não foi isso que ela falou. Mentira. Foi bem o contrário, né, tá? Somos co-hosts aqui desse podcast. Bem-vindos, pessoal. E hoje a gente tem o prazer de receber nossa grandiosíssima Thaís Albuquerque, conhecida também pelos seus mais de 100 mil seguidores no Instagram, que ela faz um baita trabalho como influenciadora digital, mas também é médica, psicóloga de formação original e atuante hoje na estratégia de saúde da família. Prazer te receber aqui. O prazer é meu de estar aqui. Bem-vinda. Tô Muito muito bom a feliz. gente ter você aqui hoje, porque a gente estava conversando até antes do podcast começar, né? A gente nunca teve a oportunidade de trazer alguém com experiência no assunto para falar sobre medicina de família e comunidade, que é uma das medicinas mais difíceis, na minha opinião, Total. da gente executar, porque não só pela complexidade de você atender absolutamente todas as idades, todas as especialidades, tudo de tudo um pouquinho, mas também pelas próprias dificuldades que a gente enfrenta no nosso sistema de saúde, né? Então a gente tá muito feliz de ter você aqui. Hoje vamos desbravar esse mundo da medicina de família e comunidade. Só da conversa aqui antes do podcast inicial, eu já aprendi muita coisa. Exatamente. E agora a gente quer trazer esse conhecimento para todo mundo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu fico muito feliz, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre medicina de família, porque para mim realmente sempre foi um sonho trabalhar com saúde pública, um sonho trabalhar no SUS, e eu nunca gostei muito das subespecialidades, então eu não conseguia me ver trabalhando só com criança, ou só com mulher, ou só com adulto. Então, pra mim, a Ou só medicina com urologia, né? Que trabalha com uma parte mais... Cada um trabalha com aquilo que gosta, né, amor? É porque o Bernardo estava no último ano da residência de urologia. A gente vai falar sobre isso. Então a gente sempre tem essa bela piadinha. Então, eu gostava da diversidade, diversificar, entendeu? Entendi. Várias partes. Então, eu sempre me vi mesmo na medicina de família, e justamente por achar que é uma área bastante negligenciada, inclusive pelos estudantes de medicina, que quando tem que ir para a UBS não gostam. Eu gosto muito de falar sobre isso e de mostrar, meu dia a dia, de mostrar a medicina de família como uma das especialidades que resolve 80%, né, das queixas que aparecem na atenção primária. Então, a gente faz um trabalho ali no dia a dia que é muito pouco valorizado, mas é assim, o grosso da medicina vai chegar na UBS, vai chegar ali no postinho, e de lá que a gente vai ver se encaminha para atenção secundária ou não. Então, eu fico muito feliz de espalhar a palavra da medicina de família. Nossa, é muito legal. Muito bom, muito Acho bom. que vai ser daqueles podcasts que fazem diferença no... Pra quem ouve, formação, na né? formação, exatamente. Porque muitas vezes a gente parte de uma premissa, né? E a gente julga aquilo como uma verdade. Medicina de família, de comunidade, porque você teve uma experiência ruim na faculdade, não é um caminho pra mim, e talvez seja. O que falta, às vezes, é só essa informação, esse cuidado. Eu falo disso já no meu Instagram já faz uns 4, 5 anos, né? Desde que eu decidi ir para essa área mais de saúde pública lá pelo 2º, 3º ano. Uhum. E desde então que eu começo a falar, porque realmente os princípios do SUS sempre me encantaram, né? A questão... Eu amo. Então, Acho lindo demais. Exatamente. Aí eu falava muito sobre isso, né? E sobre a importância. E teve muita coisa que eu aprendi do SUS e sobre o SUS, foi trabalhando só, né? Foi atuando mesmo. Por exemplo, eu não sabia que existia conselho gestor, onde os moradores de cada bairro podem atuar naquele conselho gestor para exigir melhoria para a unidade. Olha. Então, todo ano é feita uma eleição entre os moradores da comunidade para participarem desse conselho. Você sabia disso na faculdade? Não sabia. Não sabia. Também não sabia, eu fui descobrir trabalhando mesmo. Então, assim, o SUS, a construção do SUS, ela é feita pelos profissionais e pela comunidade, né? Só que a comunidade quase nunca fica sabendo disso, entendeu? Então, não adianta também só ficar lá quebrando pau e reclamando as filas do SUS, porque não tem médico, não tem não sei o quê, sendo que a própria população não atua de forma ativa. Também tem um poder, né? Também Exatamente. Na verdade, eu acho que a gente pode tirar aí uma lição para
pra gente amplificar para todas as coisas da vida, né? A nossa primeira reação às coisas é sempre reclamar. Ou Mas- transferir a Ou responsabilidade. transferir a responsabilidade, porque é muito mais fácil, É. né? Uhum. Mas quando... o que a gente tá fazendo pra melhorar aquela realidade? Então, uma coisa que você falou que me chama muito a atenção é isso. Uma especialidade que muitas vezes é negligenciada pelos alunos desde a faculdade. E aí eu queria chamar uma atenção, assim, faz parte de cada faculdade, deveria fazer parte, né, da carga horária de cada faculdade, inserir o aluno, inserir o estudante de medicina na realidade da estratégia de saúde da família. Porque, como você falou, a gente falou disso no podcast com o Pedro agora há pouco, que a gente tem que se formar na faculdade médico com M maiúsculo. Uhum. A gente tem que saber tratar as coisas, a gente tem que saber cuidar de tudo um pouco. De tudo né? um Saber pouco, medicina. Exato. E pra mim, porque na minha faculdade eu tive uma experiência sensacional com medicina de família e comunidade, não tem médico mais completo do que o médico de família. Porque é aquilo, quanto mais você vai se especializando, ok, você entende mais profundamente Mas sobre mais você aquele ignora assunto, tudo, né? mas mais você Uhum, esquece Exato. que o paciente não é só aquela coisa pequena, aquela parte. E mais difícil fica. Hoje em dia mesmo, eu sou pediatra, sou neonatologista. Quando chega um adulto, às vezes uma mãe passa Você não mal, sabe o que um fazer. pai passa mal. Eu já não sei mais o que Uhum. fazer. E aí eu fico, putz, cara, mas antes de ser pediatra neonatologista, eu sou médica. Eu tenho que saber Uhum. resolver coisas básicas. Então eu Sim. fico me forçando, sabe? Eu acho que a gente vive essa cultura da subespecialidade, né? Eu acho que você entra na faculdade, o pessoal já pergunta, mas você vai fazer o quê? Vou fazer ginecologia, vou fazer urologia, enfim. Não, calma, você vai se formar médico, decidir oportunidade de conhecer outras formas de atuação. Você não precisa entrar já com a mentalidade de querer ser o especialista do especialista. O pessoal geralmente entra e fala assim, eu quero fazer ortopedia, aí eu vou terminar ortopedia, eu vou me formar em joelho, mas aí eu vou me formar em joelho esquerdo. Se for direito, eu não sei Direito trabalhar. manda pra outra pessoa. Exato, é outro especialista. E já que você entrou nesse papo de escolha de especialidade, que na verdade é uma escolha de carreira, eu acho que antes da gente entrar na medicina de família e comunidade, eu queria que você trouxesse um pouco de contexto da transição de carreira que você fez. Porque você começou na psicologia, foi pra medicina, e muitas vezes na medicina a gente tem um medo ali de, nossa, mas e se eu tomar essa decisão, escolher a especialidade, e eu não gostar, e como é que vai ser? Uhum. Acho que é legal a gente abordar esse assunto. Também não foi uma decisão fácil de tomar, né? Eu tava contando aqui no comecinho que eu sempre quis ser médica. Eu não sou a primeira médica da família, né? Eu tenho meu avô que é médico e um tio meu que é médico. E eles exerceram muita influência, assim, na minha criação, na escolha da profissão. Então, eu lembro, assim, desde criança falando que eu queria ser médica. E a família, claro, sempre reforçou. Ai, bonitinha, quer ser médica, né? Fofinha. Eu vou falar um negócio polêmico. Quando os pais não são médicos, eles sempre apoiam. Mas quando é o contrário, quando os pais são médicos, às vezes nem sempre eles apoiam. Capaz. Acho que se meu filho falasse hoje em dia, eu ia falar... Lá em casa essa discussão rola às vezes. Tipo, se o nosso filho for querer fazer, na minha opinião, né? O que minha mãe sempre me falou. Você vai fazer o que você quiser, desde que você seja feliz e faça bem feito. Uhum. É o que minha mãe sempre disse. Meu pai não. Meu pai já era, não. Tem as profissões clássicas. Você pode escolher qualquer coisa, desde que seja direito, engenharia ou medicina. Não, lá em casa não existia a possibilidade tripé, né? de engenharia. Porque a minha família inteira é de engenheiro. Meu pai fez MBA em engenharia mecânica, engenharia de produção, aliás, mas ele é formado em ADM. Mas ele falava, não, é direito ou medicina. Direito ou medicina, e ficou com aquilo na cabeça. Eu queria fazer jornalismo na minha época de... Eu passei por essa jornalismo, fase. eu também. Eu queria fazer eu ia jornalismo. tentar influenciar. Olha, Pra posso não te falar? Hoje. Eu Hoje acho que eu sim. seria muito feliz tendo feito jornalismo. Eu pra acho trabalhar que se eu com tivesse... comunicação. Eu tive uma fase da minha vida comunicação, também. Isso, mas muitas pessoas que trabalham com comunicação hoje em dia, nem sempre existiu publicidade e propaganda ou marketing. Sim, mas eu tô falando pra frente, né? Então, mas as coisas tinham outro nome, né? Então, Sim. na época que eu entrei tava pra entrar na faculdade, comunicação era jornalismo. O sonho da minha vida era ser a Ilse Scamparini, sabe? A que viaja do Jornal Hoje, a que tá sempre em um lugar do mundo. Eu olhava aquela mulher e falava, gente, ela tá sempre em algum lugar do mundo passando informação. Tipo assim, hoje as coisas por aqui estão muito tensas. Aqui no Vaticano. Aqui no Vaticano, exatamente. O Papa acabou de sair. E eu ficava tipo, gente, eu quero ser essa pessoa. Uhum. Mas tá,
isso passou, porque realmente depois que eu entrei no ensino médio, eu vi que meu interesse pelas humanas era muito grande. Pelas humanas e pelas áreas mais biológicas mesmo, sabe? Então, beleza, fiz medicina, fui influenciada, assim, fui apoiada, aliás, essa é a melhor definição. Mas eu acho que tem um pouco de cada. Tem pais que apoiam. Depende da experiência que eles tiveram com a medicina. Exatamente. Depende da experiência que eles tiveram e que eles ainda têm, né? Se eles Exato. são felizes exercendo a profissão. Porque a gente sabe que nem todo mundo é. Exatamente. Mas eles têm um poder de influência muito grande, né? Mas aí continua a sua história, que a gente abriu um loop. Nossa, sanguíneos aqui, né? Então, aí eu tentei durante 4 anos, fiz 4 anos de cursinho, não conseguia passar, porque, enfim, né, concorrência cada vez mais astronômica. E isso eu tô falando de uma época que foram os anos 2004, 2005 e 2006. Foi isso. E 2004, 2005, 2006 e 2007 foram os anos que eu fiz cursinho. E no começo, assim, eu fazia cursinho à noite, então minha família não tinha condição financeira de ficar bancando cursinho específico para medicina, sabe? Então eu ficava sempre ali no quase e não conseguia chegar lá. E chegou uma fase da minha vida que eu realmente dei uma espanada, assim, porque a cobrança era muito grande, eles queriam resultado, né? Minha família falava, a gente tá aqui, e aí? Quando é que você vai passar? Mas de novo, não deu, mais um ano. E aí, no último ano de cursinho, eu falei, eu vou prestar outra coisa, porque eu não aguento ficar nessa vida. Gente, eu estou tão velha que eu lembro que a minha inscrição pra FUVEST era à mão, era uma ficha, não era computador, não existia computador naquela época, não existia inscrição virtual. Você tinha que preencher à mão, você recebia Vocês não viveram isso, né? Não. Não, na minha época já era tudo. A gente recebia um livrinho assim que tinha o código das profissões, aí você escolhia e preenchia a mão. Aí tinha o final de semana específico que você tinha que ir na escola e entregar a sua inscrição. Era assim. Eu fiz. Mas olha só, você tá falando, estou velha. A gente não tem muito tempo de diferença. Não. São 4 anos. Não, eu tô com 36. São 7. Você parece mais nova. Mas também não é muita coisa. É muita coisa. É a diferença que eu tenho pra minha irmã. Essa fase do mundo mudou muito rápido, né? Muito rápido, Esses, sei lá, entre 2005 e 2015, essa vamos parte dizer de assim. tecnologia voou, né? As pessoas que nasceram, sei lá, 5 anos depois que a gente, já nasceram quase na internet. A minha irmã, por exemplo, a gente tá falando, né? A nossa diferença de idade, 6 anos. A minha irmã, eu e a minha irmã temos 6 anos de diferença. Ela é mais nova. Então, ela acabou de fazer 24. E a minha geração pra dela já é muito diferente. Sério? Tipo, mas é muito pouquinho, né? Eu olho as coisas e falo, cara, na minha época isso não era assim, não. Isso aí não existia. Eu carinhosamente apelidei minha cunhada de apêndice. Lari, brincadeira, tá? Eu amo você. E aí, você no último ano resolvi prestar psicologia, né? Eu fiquei em dúvida ali entre fono, físio e psicologia. Não queria fazer enfermagem, porque pra mim eu achava que enfermagem ia confrontar muito com esse sonho da medicina e eu ia ficar muito frustrada. Então eu falei, eu vou fazer uma outra carreira que seja totalmente diferente, né? E aí fui prestar psicologia, passei, fui fazer na USP mesmo. Aí entrei, fiquei deslumbrada, cidade universitária, festa toda semana, né? Eu fiz... Aquele caos universitário que é muito bom, né? Que é muito bom, exatamente. Faz falta. Faz falta. Que a gente hoje em dia não tem mais saúde para, enfim. Ainda bem que essa fase acontece nessa fase. Nessa idade. Se fosse o contrário, cara, não ia dar certo. Eu fico pensando, naquela época eu tinha uma reserva energética, assim, descomunal. Porque hoje em dia... E a capacidade de você sair da festa e ir pra aula. Não. E depois estudar. Não e depois... existia ressaca, né? Não existia ressaca. Eu ia, em 2 festas seguidas. Uma na terça, uma na quarta, no meio da semana. Não era nem de final de semana. Entendeu? Então, assim, foi uma fase boa, bem boa. Aí eu acabei terminando a faculdade, 5 anos. No finalzinho da faculdade, comecei a trabalhar com RH. Aí eu trabalhava numa multinacional. Eles procuram muito isso, né? Psicólogo tem muita entrada no mercado corporativo, né? Sim, bastante. E assim, pro começo da carreira da psicologia é o que dá mais dinheiro. Entendi. Porque você não sabe, diferente, médico recém-formado, ele tem um pouco mais de credibilidade do que o psicólogo recém-formado. O pessoal, os pacientes, quando querem procurar psicólogo, geralmente quer psicólogo mais velho, mais experiente.
Na medicina é o contrário, que aí você pega um médico mais velho, mais experiente, às vezes ele tá desatualizado, né? Então a gente acaba preferindo profissionais mais novos. E aí, para você montar, assim, uma carteira de cliente, de paciente dentro da psicologia, no começo de carreira é muito difícil. Então, o pessoal acaba indo um pouco para a parte corporativa, que é o que dá mais dinheiro, que foi o que eu fiz, né? E eu gostava, assim, eu trabalhava lá, trabalhei quase 3 anos com RH. Só que, enquanto eu estava trabalhando e levando a faculdade, eu estava bem, porque eu tinha um objetivo final, que era terminar a faculdade. Então, eu só pensava nisso, vou terminar minha faculdade, vou me formar psicóloga e tal. Quando eu terminei a faculdade, que aí me restou só o trabalho... Aí você falou, putz. Nossa, o trabalho não preenchia, assim, metade da minha vida, sabe? Eu comecei a ficar muito frustrada, muito triste. Eu ia pro trabalho triste. Às vezes eu ia chorando pro trabalho, sabe? Eu chegava no trabalho e ficava torcendo pra me mandarem embora. Caramba. E até o dia que eu falei assim, gente, eu não posso continuar levando minha vida assim. Eu me formei em 2012, aí passei 2013 inteiro assim. No finalzinho de 2013, eu tive a maior crise existencial da minha vida. Foi um dia até, eu já tava morando com o meu marido, né? Que na época era meu namorado. A gente morava juntos, aí ele chegou do trabalho, eu tava em casa, tipo, sentada no chão, assim, chorando aos prantos, falando, minha vida não tem sentido. Eu nunca quis trabalhar com o que eu tô trabalhando agora, eu sempre quis ser médica. Eu preciso nem que eu tente de novo, faça medicina, chegue lá e fale, não era o que eu queria, não era o que eu imaginava. Não era o que eu imaginava, exato. Mas eu preciso chegar lá, senão eu vou viver o resto da minha vida com essa angústia. Pensando como seria como poderia ter sido, né? Se tivesse dado certo. E eu tive muita sorte, assim, de ter um parceiro, muito parceiro, que ele tá comigo em todos os momentos, e ele super apoiou e falou, não, a gente tá junto, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí ele faz o quê? Ele trabalha com marketing. Ah, legal. Ele me ajuda a fugir um pouco do meio da medicina. Ele trabalha com redes sociais também, com marketing digital. E, cara, um parênteses aqui pro que você tá falando, porque a gente comenta isso lá em casa direto, assim. O ambiente que você tá, e aí suas amizades, sua família, seu companheiro ou sua companheira, muda demais, né? O ritmo da sua vida. Muito. Porque se você pode, o Bernardo sempre fala, você pode estar com uma pessoa que te eleva e tira sempre o melhor de você. Ou você pode estar com uma pessoa que, tipo, te põe lá pra baixo. Não, você tá louca? Imagina, se fosse uma situação completamente diferente, oposta. Ele tivesse virado, não, mas você vai entrar na faculdade agora e começar tudo de novo. Não, ele tinha acabado de me pedir em casamento. Caramba. Fazia acho que umas 2 semanas que ele tinha me pedido em casamento. Pedido assim, né? Pedido mesmo, com aliança, não sei o quê. Eu tinha aceitado, 2 semanas depois eu estava, meu Deus, eu quero largar tudo e voltar a estudar, sabe? Mas aqui tem um ponto importante, porque é você saber que ninguém vem pronto, né? Sim. Saber que, tipo assim, você não encontra o marido que já tá ali no topo da carreira, bem sucedido, caráter já formado, maduro, já tem um fit 100% com o que você acredita. E a mesma coisa da mulher, da esposa. A gente vai construindo, você vai construindo um ao Exato. outro, né? Você vai moldando um ao outro, porque, óbvio, pode ser um segundo, um terceiro casamento, um relacionamento mais velho. Geralmente as pessoas começam a se relacionar numa idade mais nova, em que você ainda tá construindo aquilo que você quer construir, se identificando, fazendo transições. Sim. Então, é muito isso, né? Tipo, de você ter segurança, de que às vezes você vê um casal lá, pô, os dois super felizes, bem-sucedido, família, mas e o antes disso, né? Tem uma história toda. Tem uma história toda por trás. Exato. E aí ele super apoiou, assim, e aí eu pedi demissão do meu trabalho, né? Ele assumiu todas as contas, a gente teve que cortar muita coisa pra gente se adaptar a uma nova realidade, né? Em que antes os dois recebiam salário, depois só um ia receber salário. E aí, engraçado, porque ele fala, na verdade, quando a gente fala desse assunto, ele fala que pra ele estava fazendo um investimento. Ele falou assim, você não vai trabalhar, mas depois que você se formar médica, eu vou parar de trabalhar. Ele fala brincando. Ele falou assim, vocês acham que eu fiz isso? Foi de caso pensado, foi um investimento, ele fala. E aí eu estudei, e aí olha a diferença, porque estando com meu marido, minha mãe não gosta muito que eu fale isso não, mas aqui entre nós, o meu marido, ele me deu
o apoio que eu precisava sem a cobrança. E um ambiente seguro, né? E um ambiente seguro. Ele te deu um ambiente propício para que você pudesse fazer o que você precisava fazer sem a cobrança de, cara, eu quero resultados. Exato. Eu lembro, assim, de eu fazendo simulado, de eu não chegava na nota de corte. Eu lembro de eu desesperada em casa, chorando. Ele fazia eu sentar, ele pegava na minha mão e falava assim, calma, tá tudo bem, você ainda tem tanto tempo pra estudar. Ele mostrava o outro lado, ele não me mostrava o que tava faltando, ele me mostrava o que eu já tinha, sabe? Né? Exato. E isso fez muita diferença, porque eu fui fazer as provas todas no final de 2014, e aí a gente prestou. Eu falo, engraçado, essa história é tão compartilhada que é sempre a gente, sabe? Porque ele me ajudou, inclusive, na escolha das provas. Então, eu, assim, vou prestar o máximo de prova que eu puder para tentar aumentar as possibilidades, né? E aí eu prestei interior de São Paulo, prestei fora do estado, coisa que eu nunca tinha feito, né? Na época que eu prestava lá atrás, não tinha SISU, então eu não tinha a possibilidade de prestar fora do estado. Verdade. Isso foi uma das grandes vantagens que eu achei do SISU, né? Existir. E aí eu prestei, ele foi comigo em todas as provas, ele ia nas provas, ele ficava me esperando eu sair da prova, ele ficava sentadinho do lado de fora da faculdade esperando eu terminar a prova. Deus. A gente tinha até um ritual, assim, pré-prova que a gente fazia, que era dançar antes da prova. E isso é uma coisa que eu falo, inclusive, para os vestibulantes que me seguem, que tem bastante vestibulante que me segue no Instagram. Eu falo que eu acho que um dos diferenciais que eu consegui praticar naquele ano foi dançar antes das provas, porque isso desestressa, sabe? Alivia a tensão. Tira um pouco o peso. Exato, parece besteira, mas a gente ouvia muito aquela música rap do Pharrell Williams, sabe? E a gente colocava, na época tava em alta, a gente colocava pra tocar em casa mesmo, antes de sair de casa. E a gente dançava a música inteira, eu e ele, na sala, dançava. Tanto que toda a prova era assim, ai não, a gente tem que dançar, ó, daqui a pouco a gente vai sair, a gente tem que dançar. Virou um ritual mesmo. Exato. Hoje você vai dançar aqui também. Juro por Hoje Deus. você vai dançar aqui com a gente. Pra relembrar, a gente pode inclusive dançar essa música. Pode ser. Mas eu juro que era um ritual mesmo, assim. A gente fez em todas as provas. E no final das contas deu certo, né? Eu passei aqui em São Paulo, na Santa Casa. Passei na FAMERP. Passei na Federal Fluminense também. Na UF. Olha, onde o Bernardo formou. Que legal. Eu fiz lá. Só que aí eu não tive coragem de ir pra lá, né? Preferi ficar em São Paulo, tá justo, minha terra. Foi a primeira que eu passei, foi lá, fiquei super feliz. Aí depois eu passei na Santa Casa, aí eu falei, não, vou ficar na Santa Casa. Cara, e passar na Federal... Né? Com e um primeira, ano, né? E na primeira, tipo, teoricamente você começou ali. Aquele ano exato. foi seu ano de preparação, no final você fez a prova e passou direto numa Federal. Você vê como é que é a cabeça, né? Exatamente. Você provavelmente tinha o conhecimento Sim. pra você passar, só que o ambiente e o contexto eram diferentes. Sim. E aí isso impacta o resultado. Assim, eu sei que os 4 anos que eu fiz lá atrás, eles ajudaram. Óbvio. Eles construíram meu conhecimento. Lógico. E aí, esse ano de 2014, que foi o meu 5º ano de cursinho, lapidou tudo isso e eu tive o grande diferencial, que acho que foi esse preparo emocional, sabe? E aí, por eu ser psicóloga também, né, eu acho que isso influenciou muito nesse meu cuidado com a minha saúde mental. Então, eu costumo falar que nas minhas redes sociais eu falo sobre psicologia, saúde mental, medicina e sobre a vida no geral, assim, né? Que são coisas que estão relacionadas com a nossa rotina, enfim. Uhum. A gente somos eu e Bernardo 2 grandes fãs de saúde mental e psicoterapia. A gente sempre fala que... exatamente. Eu também. Não, a gente sempre fala. As pessoas, é muito louco, né? Porque, rede social, o casal na rede social, você vê uma coisa. Nossa, às vezes você olha, nossa, que casal, né? O quê? É terapia pura. Total. Não, mas a gente também. E o pau quebra, lógico, porque sempre rola, né? Uns estresses. Mas a gente também. Mas é terapeutizado. Eu tô com a minha psicóloga há 5 anos, inclusive, Paty, um beijo, te amo. Obrigada por tudo. Porque se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente não vive. Não vive. Basicamente, é a base, né? Exatamente. É a base. E essa questão da transição de carreira, que parabéns pela coragem, inclusive, porque esse ano eu fiz também uma transição de carreira, né? Então, eu saí esse ano não, né? Eu tô indo em 2022. Ano passado eu fiz uma transição, então eu saí da minha residência, da URO, faltando 9 meses para acabar a residência. E decidi focar 100% na educação, no que a gente faz, no digital, além da medicina. E é muito louco que, assim,
as pessoas, elas não têm medo da transição de carreira, às vezes. Elas não têm medo da segurança que elas têm. Você sabia que você queria medicina. Então, você não tinha medo do como vai ser quando eu chegar lá. Mas muitas vezes você tem medo de como vai ser enquanto eu ainda não cheguei. Daquele momento em que você sai do emprego, volta a estudar, como as pessoas vão reagir quando você toma esse movimento? Como que, sei lá, seus pares, seu pai, seus amigos da empresa vão pensar? Eu acho que esse é a virada de chave, sabe? É o ponto de inflexão em qualquer decisão que você tenha que tomar em relação à transição de carreira. Porque a partir do momento que você supera esse período mais crítico, que é dar aquele salto da fé, vamos dizer, e pular, o negócio acontece. Porque você já queimou a ponte. Não tem mais como voltar. Você não tem como... E essa frase, queimar a ponte, é muito legal a história, porque era um general chinês que quando ele ia pra uma batalha, ele realmente queimava a ponte para os soldados não poderem voltar e terem que lutar como se nunca... para ganhar mesmo. E às vezes a gente precisa desse momento, sabe? Enquanto você fica ali naquela... Ai, mas será que eu vou, não vou? E outra coisa, você precisa do desconforto. Se você não tiver desconfortável a ponto de mudar, você não vai mudar. Por isso que é tão difícil, né? Você mudar alguma coisa na medicina. Porque é confortável, você ganha bem, você é prestigiado. E aí, quando você precisa tomar essa decisão, é muito difícil. Então, acho que a grande mensagem é: não tenha medo de tomar a decisão que você sabe que você precisa tomar. Né? Sim. Eu acho que é tipo você realmente tomar um fôlego e pular mesmo, sabe? Eu acho que é a coragem, quando né, de pular do cliff. O passarinho, né, que a mãe empurra o passarinho pro passarinho voar, ou ele cai ou ele voa. Exato. É tomar aquele empurrão pra tentar voar. E é engraçado porque quando eu tava no meu trabalho ainda, eu lembro que eu trabalhava com psicólogos, né? E eu falava bastante sobre essa minha frustração, essa insatisfação. E eu lembro de um psicólogo na época que falou assim pra mim: olha, Thaís, não é por nada não, mas eu acho que você só vai ser feliz quando você realmente entrar na medicina e ver se é isso mesmo que você quer. Eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, eu falando: imagina, nossa, não, você tá doido, porque eu não tenho mais idade pra isso. Eu tava com 26 anos, eu falava: eu não tenho mais idade pra isso. Essa época do vestibular já foi. Aí corta pra 4 meses depois, eu sentada no cursinho, estudando, sabe? E falando assim: eu tô com a faca na caveira, eu vou com tudo. E aí também eu me dediquei, assim, 150% no cursinho, sabe? Eu estudava o tempo todo, eu ouvia podcast no metrô, eu li os 9 livros da FUVEST no tempo de deslocamento de casa pro cursinho. Assim, eu fazia, eu via quantas páginas tinha o livro, dividia as páginas por dia pra ver quanto que eu ia precisar ler pra conseguir acabar até o tempo da prova. E aí eu fiz assim, aí eu fui muito, muito focada mesmo, sabe? E assim, tem uma frase que a gente fala muito aqui, né? Enquanto você conta a sua história, me veio muito ela na cabeça, que é: tudo que a gente viveu preparou a gente pro que a gente tá vivendo hoje. Então, talvez, se você tivesse saído da faculdade de psicologia e tivesse ido trabalhar com uma coisa mais confortável para você, às vezes um atendimento ao paciente mesmo, enfim, aqui tudo isso que você falou que no início da carreira de psicologia, o psicólogo não tem tanta credibilidade para lidar diretamente com o paciente. Então, essa parte de trabalhar com empresa é mais fácil, né? Mais tranquilo. Talvez se esse trabalho não tivesse aparecido, talvez se esse psicólogo não tivesse te falado isso, se você não tivesse tão incomodada. Porque é isso, a gente tende a ficar bem na zona de conforto, né? Sim. A zona de conforto é um lugar quentinho. É um lugar quentinho, é uma roupa boa, é um chocolate quente. Mas nem sempre aquilo tá te fazendo bem. Sim. Então, é muito legal, claro, não na época, mas você olhar pra trás agora e você falar: cara, se eu não tivesse passado exatamente por tudo isso. Sim. E, cara, passou tão rápido. Passou tão rápido. E eu ficava assim: nossa, 2014. Eu nem sabia se ia dar certo. Eu não sabia se ia passar. Eu vivia essa angústia. Eu não sabia se eu ia gostar, sabe? E aí eu olho pra trás e falo: meu Deus, eu acabei de fazer 2 anos de formada já, sabe? Passa muito rápido. Passa muito rápido.
E aí, nesse momento de 2 anos de formada, vamos entrar agora um pouco mais nas decisões que te fizeram chegar até onde você está hoje. Como é que foi essa escolha de medicina de família e comunidade? Então, no segundo ano, quando eu comecei a estudar saúde coletiva, eu já gostei muito de pensar em saúde pública, né? Então, eu gosto muito de pensar em saúde como um direito e saúde de qualidade acessível para todo mundo. Eu comecei a me ver parte desse funcionamento e de querer propiciar isso para as outras pessoas, né? Então, eu comecei a me interessar mais e ler bastante sobre saúde coletiva, sobre os princípios do SUS. Claro que, assim, a teoria é muito mais bonita do que a prática. Eu vou fazer aqui, né, já um parênteses, né? Um spoiler. Mesmo assim, a prática ainda é bonita, né? Comparado ao que a gente vê aí fora. E aí, foi o que eu falei, eu não conseguia me ver pensando na subespecialidade, eu não conseguia me ver atuando numa coisa só. Eu entrei na faculdade falando que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Aí, quando eu comecei a perceber que, tipo, eu ia ter que atender só patologias femininas e só mulher, eu falei, pô, mas eu também gosto do diabético, eu também gosto do crônico, sabe, do hipertenso. Então, eu falei, não, eu preciso de alguma coisa que me ajude a ampliar. E eu pensei em fazer clínica, só que aí chegava no hospital e eu falava assim, mas eu não gosto tanto da vivência do hospital, sabe? Eu gosto da coisa mais ambulatorial. Sentar na frente do paciente, conversar, saber da família dele. Exato. Eu sou assim também. Gente, eu gosto de perguntar do tio, tudo, do periquito. Do cachorro. Seu cachorro tomou vacina já? Então. Eu gosto. E ele melhorou? Que da última vez você veio aqui e falou que ele tava doente. Ele melhorou? Eu sou dessas também. Eu sou dessas. Se importar, né? Eu adoro. E eu gosto muito de pensar na possibilidade de você ter um médico de referência que, em tese, vai te acompanhar a vida inteira. A gente não vive mais isso hoje em dia, né? Não. A gente vive assim, eu vou olhar aqui na listinha pra escolher um médico. Eu preciso ir no ginecologista, eu vou escolher esse aqui. Você vai meio tentativa e erro. Tipo, tô com dor no osso, vou no ortopedista. Exato. Tipo, bem leigo, assim. Tô com dor no estômago, tô com dor na barriga, vou no gastro. Exato. Tô com, sei lá... Essas coisas, tipo, resfriado, vou no otorrino. Tô com dor de cabeça, vou no neuro. É isso, vou no neuro. Pra ganhar uma dipirona. Exato. E eu comecei a ver muita... de verdade, às vezes eu sou meio piegas, assim, porque eu sou uma entusiasta da medicina. Então, assim, durante a faculdade toda, eu fui muito apaixonada. E aí, eu falava muito sobre isso, escrevia altos textos sobre isso, do quanto eu tava feliz, realizada, emocionada, sabe? Do quanto tudo isso estava me fazendo bem. E mesma coisa pensando na medicina de família. Então eu comecei a achar muito bonito você pensar na possibilidade de ter um profissional que vai te acompanhar a vida inteira, que vai saber quem você é, que vai saber da sua família, que vai saber os seus bichos de casa, como que é a tua casa, se a sua casa é acessível ou não, se tem tapete espalhado ou não, entendeu? E eu vou te falar que esse modelo, que a gente se balizou muito no modelo da Inglaterra, né? Sim. No NHS. E eu fiz estágio lá, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E, cara, funciona exatamente assim. Existe a figura, o médico de família lá, eles chamam de GP, que é o General Practitioner. Uhum. E aí é tudo geolocalizado, então, essa área aqui, o médico de família é esse doutor aqui. Uhum. Ele tem um vínculo com as pessoas. Você não acessa o especialista antes de passar por ele. É ele que faz a referência, porque teoricamente, muitas vezes você acha que você precisa de um especialista, mas na verdade você não precisa. Você pode ser atendido. E o cara que já tem um vínculo com você já sabe se aquilo é recorrente, se não é, as medicações que você toma. E aí ele faz um encaminhamento para os hospitais que também são públicos. E aí realmente é muita diferença do hospital público lá da maior parte dos hospitais públicos aqui. Mas uma coisa que eu achei genial é que quando ocorre esse encaminhamento, ou seja, quando ele chega num serviço secundário, terciário ou quaternário, ele não chega um paciente com uma folha em branco, sei lá, vim aqui no serviço. Não, ele vem no sistema, tipo, você já acessa pelo sistema, você consegue ver todas as anotações, ele vem com que eles chamam de letter, né, de uma carta de referenciamento. Olha, estou encaminhando fulano de tal, porque nas últimas horas eu percebi que a fala dele começou a ficar arrastada. Sugiro uma tomografia, porque ele é um paciente hipertenso, coronariopata, a família dele tem um histórico disso, o pai morreu com menos de 50 anos.
Então ele vem, cara. Cara, isso tipo é assim, muito bonito, Daí né? eu ia falar, não é lindo? Isso é muito Não é lindo. lindo? Não, ele vem Eu adoro. redondo, que eu É. digo assim, tipo, não é um paciente perdido que Que apareceu você no tem que hospital, atender, triar, que aí você que tem que você triar, perde o e que você tempo perde do tempo. retempo. Você vê um fragmento só da vida do paciente Exato. ali. Ou às vezes é um cara que nem precisava estar lá. Exato. E- Eu acho lindo ocupar esse lugar. De verdade. Acho que isso aqui, uma das coisas, um dos princípios da medicina de família é a coordenação do cuidado. Total. E é um Né? pilar central disso, né? Que é você justamente poder. Tem pacientes que vêm comigo que falam assim: doutora, eu já passei no neuro, no cardio, no torrino, e ninguém resolve o meu problema. E aí eu ainda brinco e falo assim: olha, cachorro que todo mundo dá comida morre de fome. Uhum. Cachorro que né? tem muito dono, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Então, é importante você ter esse profissional de referência que vai falar: olha, nesse momento, é melhor que você vá no cardiologista. Para essa dor de barriga específica, é melhor que você vá no gastro, né? E eu acho lindo ocupar esse lugar, entendeu? E eu acho muito bonito também ver, hoje eu tô há 2 anos lá trabalhando, de ver a importância e a preocupação, a confiança que os pacientes têm, na minha opinião. É isso que eu ia te Porque é falar. vínculo, né? É o A confiança vem vínculo. do vínculo. Eu perdi as contas de paciente que passa na emergência, aí acabou de sair da UPA e fala: não, vou perguntar pra minha médica se é isso mesmo. Vai lá na minha porta: doutora, acabei de passar, tô com essa receita, o que a senhora acha? Devo tomar ou não devo tomar? Entendeu? Porque esse vínculo, ele é extremamente importante pro cuidado terapêutico. Total. E outra coisa que eu gosto muito na medicina de família é a possibilidade da gente poder contar com uma equipe multidisciplinar. Sim. Porque a gente precisa também saber que a gente não resolve tudo sozinho na vida do paciente. Não entendeu? mesmo, né? A gente tem muitas limitações, principalmente com relação ao trabalho multi. Então, ok, eu entendo sobre, não sei, uma dieta para paciente diabético, mas Você não é não é a minha nutricionista. especialidade. Exato, eu não sou Eu nutricionista. não sou nutricionista, É. então a Nutri vai me ajudar demais. Exato. O fono vai me ajudar muito com relação a um paciente que tem uma disfagia, que tem um atraso de linguagem, que tem... Eu ia falar, eu não sou psicólogo, mas ela Ela é. Mas você não pode. Esse eu Mas não- as minhas agentes de saúde, às vezes, elas falam: não, doutora, porque fulano tá precisando de um psicólogo, posso falar pra agendar pra você? Eu falo: não, porque eu não Aqui sou eu não estou na mais. cadeira de psicólogo, eu Exato. estou Eu em falo: outra eu não cadeira. sou mais, eu nem atuo mais Como que é o nome psicóloga. do, tipo, CRM da psicologia? Tem, né? CRP. CRP, É. pronto. Não tenho mais no CRP. Claro que, assim, eu acho que a minha profissão, Te ajuda demais, né? essa construção profissional, ela vai, assim, ao encontro da minha escolha da profissão também. Acho que a medicina de família, por ser uma especialidade que enxerga o paciente como um todo e não um paciente como uma patologia, tendo essa formação como psicóloga, me ajuda a enxergar esse todo e também pensar em abordagens terapêuticas. Já tive paciente que na prescrição, fui fazer uma receita, eu prescrevi um canal no YouTube. Entendeu? Assim, tipo, assiste esse canal aqui, porque você tá massa. precisando. Eu tava com uma família que era um conflito familiar, a mãe com umas crianças pequenas, e aí eu falei: não, assiste esses vídeos aqui sobre relacionamento de criança, porque ela veio com a queixa de que a criança era hiperativa, sendo que na verdade eram coisas da educação, da formação da relação delas, entendeu? E até da expectativa também, né? Eu, Agora como que pediatra, médico que percebo prescreve coisa e vídeo no YouTube, né? No Não, mas às receituário. vezes é muito melhor do que um ansiolítico da vida, uma Eu coisa prescrevo direto, aplicativo. Esse aplicativo é muito assim. legal. Tem Headspace. livro. Eu prescrevo livro. Assim, não em prescrição. Mas eu sou dessas. Tipo, posso te indicar um livro? Doutora, ele tá assim, 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 assim. Eu sei que é um bebê que tá passando por fase de salto. Eu falo: tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou te indicar um livro e na próxima consulta você vai vir com ele lido e a gente vai conversar sobre isso. Sim. Nossa, eu amei o livro que você me indicou. É exatamente assim que meu filho faz. É isso. Me tranquilizou muito. Porque você ficar só... eu acho que a medicina antiga, se é que eu posso dizer assim, mas a medicina de gerações muito Intervencionista, né? anteriores à nossa, Uhum. era muito de o médico ser detentor de todo o conhecimento. Exato. E, cara, a gente não é. Ponto. A gente não é. Então, você poder contar com ajudas de outros profissionais da área da saúde é demais, assim. É muito... Enfim, traz muito mais resultado para o paciente. Sim. E uma vez que, vamos dizer, acabei de formar,
quero entrar na medicina de família e comunidade. Quais são as opções de caminho que eu posso perseguir a partir do momento que eu tomei essa decisão? Assim, a gente sabe que para medicina de família, a formação padrão ouro, como outras especialidades, é a residência médica, né? Eu acho que a medicina de família, hoje em dia, ela é muito carente de profissionais bem formados. Então, a gente precisa incentivar que esses profissionais continuem se aperfeiçoando também, estudando. Eu falo muito disso também no meu Instagram. Apesar de eu não ter feito residência, porque eu fui para atuação na prática, mas desde o começo eu procurei já estudar. Eu fiz uma pós-graduação, eu continuo estudando, eu estou fazendo curso de atualização agora. Então, a gente tem que estar sempre buscando melhorar também. Então, tem a opção de fazer a residência, terminar os 2 anos da residência com o título já de especialista. E vale a pena também destacar aqui, medicina de família é uma especialidade. Sim. Né? Então, assim, tem muita gente que acha que medicina de família é a mesma coisa que o médico generalista. Não. E não é. O médico de família... confundir o clínico com o generalista. Exato, exatamente. Porque eu tenho também que fazer esse trabalho com os pacientes. Porque os pacientes chegam lá e falam assim, mas acabou de sair uma criança daqui e eu falei que eu queria marcar uma consulta com a ginecologista e você que vai me atender, sendo que você acabou de atender uma criança? Aí eu tenho que falar, não, mas é porque aqui a gente trabalha com estratégia da saúde da família, então a gente cuida da saúde da criança, do adulto, do idoso, da mulher. Aí eles começam a entender que é uma especialidade também, né? Mas enfim, tem esse caminho da residência, de você sair, fazer os 2 anos e sair com o título, e tem a possibilidade de você trabalhar 40 horas na atenção primária durante 4 anos, A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade reconhece, né, esse trabalho de 40 horas por 4 anos. E aí você presta a prova de título depois desse tempo e também tem o RQE. E a partir do momento que você tem o título, isso te confere alguma outra possibilidade de carreira? Isso tem alguma implicação prática ou... Eu acho que assim, se para trabalhar no SUS mesmo, para trabalhar em UBS, na atenção primária, ele vai ter um diferencial de salário, né? Então, o especialista, ele ganha uma remuneração melhor. E eu acho que abre possibilidades de outras inserções. Então, por exemplo, você trabalhar na saúde suplementar, né? Hoje em dia tem muitos convênios mais novos que estão vindo com essa lógica da atenção primária. Que é maravilhoso. Isso Exato. Porque o pessoal reclama do SUS, né? Mas como você falou, o SUS é inspirado no modelo da Inglaterra, ele pega um pouquinho de Portugal também, pega um pouco do Canadá. França, Canadá. Então, assim, os países com melhores índices de saúde, né, e de desenvolvimento humano, trabalham no mesmo formato do SUS. Mas é isso que eu sempre falo. E as pessoas aqui não reconhecem isso. Mas sabe por quê? Porque quando as pessoas vão comparar, então, por exemplo, tudo bem, a Inglaterra tem um sistema de saúde público, mas o de lá é muito melhor que o daqui. Sim, vamos lá. Estamos falando de um país desenvolvido versus um país subdesenvolvido, que é o Brasil, ainda em desenvolvimento. Estamos falando de um país que... vários países que englobam minúsculo. É minúsculo. É tipo do tamanho do Sudeste, sei lá, Sudeste e Sul. E o Brasil é o Brasil. Com 1000 anos de história. 1000 anos de história e a gente, tipo, né? Índios aqui foram descobertos por portugueses, espanhóis e etc. Ontem, né? Ontem, exatamente. Então, cara, não dá pra você comparar coisas que não são comparáveis. Não dá pra você comparar água e vinho. O que você tem que comparar é, por exemplo, ok, você tá querendo falar dos Estados Unidos, então, nossa, país de primeiro mundo. Sabe quanto custa pra você conseguir um atendimento com o seu médico da estratégia de saúde da família? Sabe quanto você vai pagar nos Estados Unidos por uma consulta? Você sabia que lá não existe a possibilidade de você chegar com uma dor de cabeça e não pagar nada? Exatamente. De você sofrer um acidente de carro, ir para um hospital e passar sei lá quantos dias em UTI. Acho que é isso que eu tento mostrar, sabe? Principalmente para as pessoas da minha família. Essa é uma conversa que eu tive por muitas vezes. Porque, o SUS não presta, o SUS isso, o SUS aquilo. Gente, para tudo, senta aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem quanto custa uma diária de UTI? Sabe quanto custa uma diária de enfermaria? Uma medicação que você pega lá no posto de saúde?
Você não tem ideia do quanto isso custa. É engraçado que, assim, a população leiga, ela realmente não consegue acessar essas informações. Eu acho que falta muita educação em saúde também. Engraçado Sim. que esses dias um amigo meu que teve neném recentemente, o filho dele ficou internado por conta de bronquiolite, tem convênio médico, ficou 10 dias internado lá, né? Ficou no CPAP lá, enfim. Aí, nos últimos dias que eles estavam pra ter alta, eu fui visitar. E aí, esse meu amigo virou pra mim e falou assim: Thaís, me fala um negócio. Se meu filho tivesse no SUS, ele teria morrido, né? Falou assim. Aí eu olhei e falei: não, por que você tá falando isso? Aí ele não ia ter todo esse suporte, não sei o quê. Aí eu falei: você tá completamente errado. Ele ia ter suporte, ele ia estar num hospital especializado pra isso, ele teria sido removido, você teria ido na emergência, ele seria transferido. Existe uma coisa chamada CROSS, que é maravilhosa. Né? Aí eu falei, gente, mas assim, o que leva a pessoa a achar que assim, só porque tá no SUS, então tá condenado à morte? Não é isso. Tem um detalhe que eu não sei se eu deveria falar aqui, mas eu vou falar pra vocês, porque eu já me senti à vontade. Eu tive câncer faz 6 anos. E eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS. Então, esse é mais um dos fatores que fazem você eu defender o SUS com tantas garras. Sim, porque pra mim o SUS, ele foi a minha salvação física e a minha salvação emocional, assim, de certa forma, sabe? Eu tive câncer de mama com 29 anos, né? Então, sem histórico nenhum na família, fiz quimioterapia, fiz cirurgia, tudo pelo SUS, durante a faculdade. Então, eu tenho muito respeito, assim, de verdade, pelo sistema. Durante a faculdade? Durante a faculdade, no segundo ano da faculdade. Caramba. Aí eu fiquei careca. Tem esse detalhe da minha história. Mana do céu. Surprise! Você já pensou em escrever um livro? Porque Já. eu seria a primeira a comprar. Já, pior que já. Eu gosto muito de escrever. Me avisa quando você tomar esse fôlego e pular pra escrever seu livro, porque, nossa, muitas coisas. Muitas coisas. Na época eu quase desisti da medicina, assim, porque eu achava que eu não ia dar conta, assim, de lidar com o sofrimento do outro. Então, tava difícil lidar com o meu, né? E aí, mas enfim, aí eu consegui, terminei, voltei, né, pra faculdade, terminei. E hoje, isso também me ajuda a dar esse tipo de relato pros meus pacientes, de falar, tipo, não, confia, sabe? A gente tá aqui, a gente tá fazendo tudo que tá ao nosso alcance, vou te encaminhar, se você precisa de encaminhamento, eu vou fazer esse encaminhamento, eu vou estar aqui, eu vou caminhar com você, sabe? Essa proximidade também que eu tenho junto com os pacientes, eu acho que só a medicina de família me proporciona, né? É uma das coisas que mais me faz feliz, assim. Nossa, cara, eu tô muito chocada. Totalmente. E uma coisa na sua fala que é legal, é que às vezes a gente tem o estereótipo na cabeça do médico de família e comunidade, imaginando que ele, pra sempre, ele vai ser o cara que vai estar lá no posto da OBS atendendo o paciente. Só que você já ilustrou que existe uma outra possibilidade. Então, vamos dizer que eu não queira só trabalhar no SUS, eu quero trabalhar no setor particular. Já tem convênios contratando. Você pode ter, às vezes, inclusive o seu consultório, Sim. atendendo como médico de família e comunidade. Inclusive, é um dos meus objetivos, assim, depois é conseguir mesclar essa atuação de ter meu próprio consultório, de conseguir até fazer um outro tipo de atendimento que no SUS eu não consigo, porque eu tenho recurso limitado. Sim. Claro. Eu tenho tempo de consulta limitado. Hoje em dia minhas consultas são de 15 minutos, né? Então por dia eu atendo 28, 30 pacientes. Que chega a ser desumano, né? Aqui entre nós não é muito ideal, desumano. Né? Exato. Não é mesmo. Por isso que a rotatividade também. Gente, a gente vai ter que fazer um outro episódio, porque tem muita coisa pra falar. Porque eu ficaria horas falando só sobre as limitações do SUS também, e como é difícil lidar com tudo isso. Mas sim, a gente tem essas outras. O médico de família, ele pode atuar também nos cuidados paliativos, pode fazer home care. Lá a gente faz muita visita domiciliar também, né? Lá na estratégia da saúde da família, existe essa possibilidade da gente visitar o paciente acamado, o que eu acho muito bacana, que é você dar acesso ao paciente que não consegue chegar na unidade. Então, o médico, a equipe vai toda na casa do paciente. E tem essas startups que estão crescendo muito, que estão vindo nesse modelo de atenção primária e estão contratando profissionais bem formados para justamente ser esse profissional que vai te acompanhar e que vai te indicar a hora certa que você precisa ir para o especialista, né?
Então, acho que assim, eu vejo a medicina de família como uma área que está crescendo muito, que tem muita possibilidade de atuação e eu acho uma especialidade muito versátil. Então, você pode atender de tudo, como você pode focar só na saúde do adulto, como só na saúde da criança, enfim. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Qual é a rotina, de fato, do médico? Da segunda a sexta, como é que funciona o seu dia a dia? Então, eu trabalho de segunda a sexta, e aí eu tenho horários de reunião de equipe, né? Assim, o meu trabalho, ele não é feito sozinho, eu tenho a minha equipe, que é composta por mim, por um enfermeiro, 5 agentes comunitários e... Bem naquele modelinho. O modelo clássico. E 2 auxiliares de enfermagem. Essa é a minha equipe. Na minha UBS, nós somos em 4 equipes. E aí, cada equipe fica responsável por uma parte do território do bairro que a gente está inserido. Cada equipe tem mais ou menos 4.500 pacientes, mais ou menos. E aí, a gente fica de referência para essa micropopulação, né? E aí, a gente tem os pacientes agendados, tem os horários de consulta de puericultura, que é o cuidado da criança. Tem os horários de saúde da mulher, que aí a gente pede os exames preventivos. E a grande maioria dos horários é preenchido pelos pacientes crônicos, que é o grosso, né? Então, paciente hipertenso, paciente diabético, os pacientes com dor crônica. Vocês usam o Glic? Glic? Glic é um aplicativo, que é inclusive aqui da AF, que é um aplicativo para o paciente diabético, que ajuda ele a controlar melhor a glicemia. E aí, um dos poucos eles têm centenas, acho que é gratuito, tenho quase certeza, mas eles têm, se eu não me engano, centenas de milhares de usuários diabéticos, e eles fizeram um estudo. E o estudo que eles fizeram com os próprios usuários do aplicativo mostraram que os pacientes que usam frequentemente o aplicativo têm taxas de glicada menor do que a população geral. Então, que legal. às vezes é uma boa sugestão para você incluir. pesquisar. Aí agora, ao invés de prescrever só vídeo no YouTube, a gente também tem aplicativo. vídeo no YouTube e aplicativo. Chique, muito E chique. grupo? Você tem? Grupo de... Eu entrei numa fase que a pandemia ainda estava muito forte, então não podia fazer grupo. Tinha diminuído a quantidade de consultas também, para não ter muita circulação de paciente na UBS, mas agora que tá voltando, então a gente tá planejando fazer grupo de saúde mental. Grupo de tabagismo. Tabagismo já tem. Eu amava as tardes dos grupos. Eu te falei, né, antes de começar o podcast, mas só para contextualizar o pessoal, na minha faculdade a gente passa 6 meses na atenção primária, na estratégia de saúde da família. E a gente vai rodando são 3 meses, 1 mês e meio em cada, 6 semanas em cada UBS. Então eu rodei em 4 UBSs diferentes no meu ano, né, no 5º ano da faculdade. E é sensacional, porque daí você conhece as populações, a gente ia, né, para os bairros, claro, mais afastados, mais carentes da cidade, para ter contato mesmo com todos os tipos de população, todos os bairros diferentes. Tinham bairros que eram uma classe média, outros de classe mais inferior, classe C, D, E, enfim, todas as classes, para você até aprender, e isso era inclusive um dos argumentos que o pessoal da faculdade falava pra gente: aproveitem isso, vocês têm que aprender a lidar com todos os tipos de pacientes possíveis. Os que podem comprar o remédio que custa R$3 e os que não podem. Os que podem, enfim, pagar um remédio, um exame por fora, e os que não podem. Então, você precisa aprender a lidar com essas limitações. E a gente tinha os grupos. Então, em um bairro, por exemplo, o grupo de tabagismo era o mais forte. No outro, grupo de saúde mental. No outro, tinha muita gestante. E eu achava isso sensacional. Porque aí você passava a tarde toda. Tinha um grupo de pé diabético, só pra você ter ideia. Lá na UBS agora tem o grupo de caminhada. Eu tô ensaiando pra participar. Chegar um dia lá, botar o tênisinho e caminhar com os pacientes. Eu acho isso o máximo. É sensacional, legal, né? É o máximo. Você vê que a rotina, óbvio, é a rotina, mas ela tem várias camadas de dinamicidade, né? Então, Sim. Você tem as consultas tradicionais, paciente médico, você tem essas questões de reuniões de grupo, que é mais, dessas reuniões com a sua equipe, que você exerce mais um papel de gestor ali, Isso. de uma liderança ali pro resto do time, e planejar e coordenar o atendimento. Você tem essas reuniões de grupo, que são atividades ali de conscientização, de troca, do paciente ser acolhido, prevenção.
visitas domiciliares, que é um modelo de Sim. consulta diferente. Enfim, você pode trabalhar muito. A educação é parte, né, da medicina de família e comunidade, porque a todo momento você conscientizar sobre tudo o que você pode fazer, o que você não pode, quais são os recursos que você tem aqui disponível para você ser atendido. Então, tem muita possibilidade, né? E tem os procedimentos também, esqueci de Sim. falar. A gente faz muito, eu coloco DIU, legal. Implanon, muita lavagem de ouvido, que eu adoro. Implanon também? Implanon também. Tem Implanon no SUS, mas é específico para Sim, uma tem faixa as etária. indicações, né? Se não me engano, ainda é bem restrito. É dos 15 aos 18 para mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas a gente coloca lá na unidade. Já tirei muito cisto sebáceo, que eu adoro também. Já cheguei na faculdade assim, me dá uma bisturi aí, que eu adoro cortar aqui. Pequenos procedimentos, né? Aí eu Acho que isso tenho, é na muito minha legal. agenda, eu tenho o horário de desses procedimentos, né? Tenho o horário para as visitas, que geralmente é quinta-feira de manhã. Tenho o horário das consultas. Tem as reuniões durante a semana, que é muito o que você falou, assim, a reunião, ela tem importância também de pensar no cuidado do paciente. Então, às vezes, a gente precisa discutir um caso específico. A gente vai juntar com a equipe, tem reunião com o NASF também, então vamos juntar com o psicólogo, com o fono e ver qual que é a melhor opção para aquela família. Então, isso é muito bacana, é muito versátil e dá pra fazer bastante coisa, não ficar na Me deu rotina. muita saudade do UBS agora. Eu gostava Vamos muito. lá. Eu vou lá Vai lá um dia com você, eu comigo. vou lá conhecer, ficar lá um pouquinho. Eu gostava muito e sempre bato na tecla, né? A gente sempre fala aqui que na faculdade a gente tem acesso a vários exemplos. E às vezes os exemplos te incentivam, te encorajam e você admira muito, e às vezes o oposto. Com relação à medicina de família e comunidade, eu tive exemplos assim, nem sei o que falar. Pessoas que realmente mudaram minha vida. A Sabrina, que você conheceu na formatura da minha irmã, lembra? Uhum. Foi uma chefe minha do MFC. E ela era, o que eu te falei, né? Uma das médicas mais médicas que eu já vi na minha vida, assim. Então, a gente atendia, ficava lá das 7h30 às 5h30 na UBS. E a gente atendia desde N casos de psiquiatria, psicologia, depressão, ansiedade e todo o resto. Até, sei lá, um cisto de Baker, até consulta de puericultura, que a gente tinha que dar uma melhorada na alimentação, orientar a alimentação, ou uma gestante. Eu amava, comecei a amar fazer pré-natal na UBS. Tem isso também, a gente faz pré-natal também, eu amava. E atender os idosos, então tudo. A gente fazia de tudo um pouco. E ela era aquela pessoa que ela tem uma capacidade que poucas pessoas têm, poucos médicos têm, mas que a gente deveria investir mais, que é a de ouvir. Né? E ela falava pra gente, aprendam uma coisa, se eu puder ensinar uma coisinha, pelo menos, pra vocês, se vocês puderem sair daqui só com uma informação, saiam com essa. Nem sempre os pacientes querem que a gente fale alguma coisa. Às vezes eles só querem que a gente ouça. E ouvir faz parte do tratamento também. Então ela tinha essa capacidade, sabe? A gente atendia sozinhos, né, como internos, em dupla, e depois é que ela vinha, depois da consulta. Passar o caso. Né? Isso. E quando a gente tava atendendo, a gente olhava assim, tipo, vai ser impossível resolver isso aqui. Isso aqui não tem o que fazer. Tipo, meu Deus. Várias vezes. Aí ela chegava, assim, ela sentava na escadinha, sentava assim, colocava a mãozinha, aí ela falava, me conta, minha flor, o que tá acontecendo? E a pessoa começava a falar. E parece que a pessoa ia melhorando automaticamente, assim, sabe? Tipo, o problema já não era tão mais problema, o negócio já não era mais tão importante, sei lá, a dor já não era mais tão importante, porque a gente esquece que as pessoas somatizam muitas coisas. Exato. A gente somatiza, a gente que é da área somatiza, acho que imagina. Eu diria que 90% das queixas que eu recebo no consultório tem fundo emocional, sabe? Total. Sim. Inclusive, uma das melhores estratégias terapêuticas que eu apliquei no meu dia a dia é colocar uma caixinha de lenço na gaveta da minha mesa. Porque quando eu vejo que o paciente está começando a se emocionar, eu abro, pego a caixinha, eu entrego assim pro paciente, aí ele se sente à vontade Pra ele entender ele já puxa que o ele lencinho pode. e desaba ali, entendeu? E às vezes é isso É isso que ele falou. precisava. É Esse é o tratamento. Exato.
Eu só Aí precisava eu falo, falar com alguém. eu falo, pode falar. Aí eles ficam, ai, desculpa, eu tô aqui chorando. Eu falei, pode chorar, eu tô aqui pra isso. Aí eu fico assistindo, assim, é bonitinho, Ouvindo. sabe? Exato. Então, e é isso, eu acho que esse foi um exemplo que me marcou muito. A gente vai perdendo o encantamento pela medicina ao longo da faculdade, né? Todo mundo entra achando Verdade. medicina lindo, Pat Adams, meu Deus, maravilhoso, quero ser essa pessoa. Mas a gente vai perdendo, essa é a verdade, a gente vai perdendo isso ao longo da faculdade. E a culpa, sei lá, é do sistema, é de Eu acho tudo. que também é um mecanismo de defesa pra gente não lógico, se envolver com tanto certeza, e não sofrer com tanto, certeza. porque a medicina é linda às vezes, mas ela é muito triste também às vezes. exatamente. Sim, e é uma defesa nossa e tá tudo bem. Mas eu acho que é isso. Essa minha professora, ela chama Sabrina, ela me mostrou que dá pra você continuar tendo anos. Ela tinha acho que 10 anos de formada já na época que eu rodei lá. E ela, com 10 anos de formada, ela ainda tinha o mesmo encantamento, a mesma paixão, o mesmo vamos lá, vamos ouvir o que a pessoa tem pra te falar, sabe? Então, acho que é uma história, acho que é por isso que eu sinto saudades da UBS. É uma coisa que me marcou demais. E é assim. gostoso ver pessoas que são entusiastas, assim, também, que é o que eu falei. Eu acho que a medicina de família, ela é carente de ter profissionais bem formados e de profissionais realmente apaixonados. Porque imagina, Por se isso. todas as faculdades tivessem acesso a uma profissional dessa, Exato. que gerasse essa percepção nos alunos, Nos alunos. naturalmente esses alunos iriam chegar na vida pós-formada com uma outra visão da medicina de família, iam propagar essa visão para outras pessoas, inclusive não Exato. médicos, e aquele efeito bola de neve do bem, assim. Né? Exatamente, assim, eu durante a faculdade, eu cansei de ouvir de professor da faculdade que pergunta, né, o que você quer fazer? Quando eu falava que eu queria fazer medicina de família, falava assim, nossa, mas então você é hippie. Ah, mas então você não gosta de dinheiro. Ou, nossa, então você não quer estudar. Eu ouvi esse tipo de coisa, entendeu? Mas Porque a gente ainda carrega um pouco dessa cultura de que o médico que tá lá na UBS, ele é um médico que não estudou, é um médico que não aprendeu, é um médico que não quer fazer outra coisa. E não é isso, sabe? Eu tô lá porque eu quero estar lá. eu vou te falar que isso eu acho que é um estereótipo de especialidades que tem esse cuidado direto, como eu posso dizer? Essa criação de vínculo tão importante em toda a medicina. Porque eu, como pediatra, ouvi isso e ouço isso até hoje muito. Nossa, pelo amor de Deus. Ficar criando vínculo com mãe. Coisa horrorosa. Elas vão te explorar o resto da vida. Vão te ligar no meio da madrugada. Bernardo tá de prova. Se eu recebi 1 ou 2 ligações de mãe na minha vida, foi muito. É Porque verdade. é isso, você cria, as pessoas sabem quem você é, elas sabem que você tem uma família, elas sabem que você vai estar lá por os elas, acordos elas são confiam, claros, né? elas confiam na sua opinião, Exato. sabe? Às vezes elas também têm que levar a criança no PS no domingo, aí elas não querem me ligar pra avisar que vão levar a criança no PS, porque eu zero me importo com relação a isso, mas elas levam. Aí beleza, a criança tá com uma tosse, que elas já sabem o que é, elas já sabem o que precisa fazer, elas já sabem que demora, elas já sabem tudo, elas né? sabem tudo. Aí, elas saem do PS, isso já aconteceu várias vezes, com uma receita de um xarope antitussígeno X. Elas me mandam uma foto da receita. E uma carinha, um emoji, tipo, assim, indignadas, tipo, olha isso. Deu, mulher, mas por que tu levou? Tu já não sabia que isso ia acontecer? Aí elas dão risada delas, ai, ainda bem que você tá aqui, pelo menos a gente divide a angústia, porque é difícil você ir contra uma conduta médica, né? É. Você que não é da Ainda área. mais que você não é médico. Exatamente. Então, eu acho sensacional. Pra mim, esse vínculo. Eu não cuido de todas as faixas etárias, mas pra mim, esse vínculo de criação que você cria com a família da criança e que você vai acompanhar a criança por muito tempo, né? Eu acho que eu passei no meu pediatra até, sei lá, meus 18 anos e eu não queria sair dele, porque ele era o meu médico. E acho que é essa sensação que os seus pacientes de todas as idades têm com você. Exatamente. Ai, lindo, né, gente? Eu venho pra medicina de família também. E Thaís, caminhando aqui pra reta final do podcast, a gente tem sempre uma tradição que é solicitar ao nosso convidado que indique um livro pra nossa audiência aqui. Ai, que legal. Qual o livro que você quer deixar aqui? Não precisa ser de medicina. Tá, não, eu tenho na ponta da língua. Um dos meus livros favoritos foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Foi um dos vídeos que mudou muita coisa, assim, na minha vida, até pelo que eu passei, pelo processo que eu passei, eu li depois. Nossa, total.
E ressignificou muita coisa. Durante muito tempo, eu falei desse livro no meu Instagram, tem um vídeo no YouTube falando sobre esse livro, como esse livro impactou. Impacta até hoje, assim. Eu acho que ele é bom para quem é leigo e ele é excelente para quem tá na área da saúde, porque ele fala um pouco disso também, de você ter compaixão pelo paciente, né? De você saber escutar o paciente, de você acompanhar o paciente, de você entender a dor do paciente. Então, para mim, foi um dos livros mais transformadores. Assim, eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Muito bom. E a gente tem uma segunda tradição, que é você indicar um próximo convidado que você quer ver aqui. Nossa! Ixi, agora deixa eu pensar. Também não precisa ser da área da saúde, não precisa ser... Não precisa ser médico, pode ser qualquer pessoa que você acha que tem alguma coisa para contribuir. Ai, gente... Vou indicar meu marido, então. Poxa, ótimo, lógico. pode. Ele foi tão importante na minha vida, e acho que ele tem muito... na época que a gente era mais ativo no YouTube, tinha um quadro dele que era marido de médica. Que aí ele que legal. Que demais, Cara, a gente pode gravar um episódio sobre isso, pra falar sobre como é a visão de alguém de fora. Porque ele é totalmente leigo, E a gente tá ensaiando há muito tempo, inclusive, pessoal, temos planos para 2023. De começar a fazer o podcast. Geralmente o podcast tem um convidado só. A gente está ensaiando para 2023 de trazer mais de um convidado. E tem vários casais que passam na nossa cabeça, mas assim, sempre casal de médico, né? Porque é o que a gente mais convive dentro da nossa profissão. E eu achei muito legal agora essa ideia de trazer vocês dois pra contar a história da versão dele, do ponto de vista dele. Tinha um outro quadro também que a gente fazia, que eram de perguntas idiotas, porque como ele não é da medicina, então ele chegava, às vezes ele chega pra mim e fala assim, mas mozão, como é que a dipirona vai fazer efeito lá no meu dedo que tá doendo? Aí eu tenho que explicar pra ele como é que toda funciona. a farmacodinâmica da mas dipirona. Como é que ele sabe que a dipirona tem que ir lá no dedo que tá doendo? Então tem várias perguntas. Olha, uma pergunta que ele faz. Muito pertinente. Faz sentido. Faz todo sentido. E Thaís, tem uma coisa que é legal, que se você vier na segunda vez, você ganha um boleto aqui pra pagar do podcast. Você tá vendo que ele tá todo cheio de piadinha hoje, né? Estou meio preocupada. Gente, vocês não têm ideia que ele fez uma piada sobre eu parecer ser mais velha que ele, que tipo assim, não, né? Mas ele fez pra Thaís até escolhendo pra ele com uma cara, tipo assim, do que você tá falando? Não entendi. Tipo, não entendi, travou, assim. Poxa vida, achei que você ia falar que eu ia vir aqui e ia receber um contrato pra fazer parte da mesa. Não acredito. Boletim. Não, é brincadeira. Ótimo, acho que é uma ótima ideia, um ótimo assunto e vamos organizar. Como que ele chama? Eduardo, Dudu, está convidado. Está aqui, inclusive, fazendo reunião ali em cima. Exato. Thaís, queria super te agradecer a presença aqui. Foi incrível o papo. Eu acho que eu aprendi muito aqui te ouvindo e eu espero que todo mundo que tenha contato com esse material entenda o que é de verdade a medicina de família e comunidade, né? Muitas vezes a gente é intoxicado por experiências não tão positivas durante a faculdade, e não só na medicina de família, mas em outras especialidades também. Mas a gente só vai conseguir quebrar esse elo a partir do momento que a gente mostra o que é de fato e o ponto bom, o ponto negativo e trazer a verdade à tona, né? Sim. Então, acho que foi engrandecedor esse podcast. Gente, eu que agradeço, assim, fiquei muito feliz, de verdade. Estou muito feliz aqui. Acho que foi muito gostoso falar sobre... Foi o que eu falei pra vocês. Se puder, eu fico horas falando. Dá pra ver, dá pra ver que você gosta mesmo. Eu gosto de falar, gosto de espalhar a mensagem. Acho que esse papel que a gente tem aqui enquanto comunicador, porque querendo ou não, hoje em dia é difícil a gente focar numa profissão só. Total. A gente não é mais só médico, a gente é educador, a gente é comunicador. Então a gente tem um papel muito importante, uma missão muito importante, que é levar a educação em saúde, falar, espalhar mensagem, falar sobre coisas boas, sabe? E ajudar a construir o mundo, né? Pra ficar um pouquinho melhor. Total. Justo. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais para acompanhar seu trabalho? Então, meu Instagram é o ta.is.albuquerque. Com TH, né? Isso, com TH. Antigamente é o antigo A Vida Medicina. O pessoal que me conhece ainda me chama de Avidinha. Avidinha. É Avidinha, Tem o meu canal no YouTube, que ainda é A Vida Medicina. No Twitter, A Vida Medicina também. Show de bola, muito bom. E você, amor? @DRA Gabriele com 2 L's e Y. Beijo pra minha mãe.
@DRA. Gabriele Araújo, sem o D, né? Sem o D. Eu sempre esqueço meu Instagram. E no @pediatra de consultório também, todos os dias, falando um pouquinho sobre puericultura, atendimento de crianças, lidar com famílias, todas as dificuldades da profissão. É isso. O meu @Bernardo Preste no Instagram. No YouTube, Mentoria Residência. No Instagram também tem o mentoria.residência e também o desconstcast.podcast. Essa é a minha parte. Essa é a sua parte. E você sempre vira a cabecinha, né? Uhum. Sempre Thaís, vira. muito obrigada. Muito Eu que obrigado, agradeço, Thaís. gente. Hoje, viu? Eu que agradeço. Pessoal, até a Obrigada. próxima terça. Tchau, tchau. gente. Tchau.